Quero te convidar a orar neste momento, nos preparando para a meditação que teremos na palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede na manhã deste domingo de esse encontro virtual, levando a palavra do Senhor aos lares, levando a palavra do Senhor àqueles que nos acompanham. Ó Deus, louvado seja o Senhor por este meio que nos permite chegar aos irmãos neste momento de isolamento social. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso e nos assiste em nossas fraquezas, nos abençoa e sabemos que tu haverás de falar ao coração da tua igreja, ao coração de todos nós, através da meditação na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Aquieta o nosso ser nesta hora, que nada, se não for tão somente a atenção devida à tua palavra, possa ocupar a nossa mente e o nosso coração. E que ao final desta meditação sejamos verdadeiramente edificados pela tua palavra. É a nossa oração, com gratidão, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor amado. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmos de número 121. Abra a sua Bíblia neste conhecido salmo que haverá de falar ao nosso coração nesta manhã de domingo. Salmo de número 121. Eu leio e peço a atenção dos irmãos. Vamos acompanhar a leitura. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, vivemos dias maus, não é verdade? Se não bastasse a crise sanitária que enfrentamos em nosso país, também nesta semana fomos aí surpreendidos por uma crise institucional e nós podemos atrelar a estas crises outras, econômicas, financeiras. Dias maus estes que vivemos. Nestes dias, surge a necessidade ainda mais urgente, irmãos, de nos apegarmos ao fiel guarda de Israel. Aquele que cuida de nós, aquele que não dormita nem dorme. Eu cresci cantando o cântico Para os montes olharei. De onde vem a salvação? Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal tua entrada e saída, desde agora até o final. Louvado seja o Senhor, que é o fiel guarda de Israel. O livro dos Salmos, irmãos, é um livro maravilhoso, extraordinário, revela uma diversidade grandiosa de assuntos, de temas, possui uma riqueza espiritual grandiosa. Este livro trata de toda espécie de experiência humana. Fala de vitórias, mas também fala de derrotas. Fala de alegrias, mas também fala de tristezas. Fala de medo, fala de destemor. Fala de perseguição, fala de benevolência. Fala de angústia, fala de alívio. Fala de queda, fala também de soerguimento. Enfim, o livro dos Salmos é um livro maravilhoso que faz a nossa alma deleitar. O Salmo 121 é certamente um dos salmos mais queridos e conhecidos do Saltério.
Ele está dentro da divisão do livro dos Salmos, na divisão dos cânticos dos degraus, cânticos de romagens, cânticos de peregrinação. Assim são chamados os salmos que pertencem ao grupo que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos, 15 pequenos salmos. Muito provavelmente, estes salmos eram cantados pelo povo de Deus em suas peregrinações, vindo para Jerusalém, para as festas anuais, mas também para o templo, para o culto. Mas do que fala o Salmo 121? Este salmo, irmãos, fala de proteção e fala de confiança. E eu pergunto a você, do que precisamos nestes dias? Não é de proteção e não é de confiança? É o que nós estamos precisando. Quem é que se sente protegido e seguro neste mundo tenebroso? Mas a teologia do Salmo 121 não fala apenas, irmãos, de uma proteção física, mas, sobretudo, fala de uma proteção espiritual. O Senhor nos guarda, mas Ele não somente guarda o corpo físico, mas Ele guarda a nossa alma. Analisemos, portanto, este maravilhoso salmo para a nossa edificação espiritual nesta manhã de domingo. Inicialmente, o salmista apresenta a fonte de nosso auxílio. Qual é a pergunta no versículo 1? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Temos aqui, irmãos, duas possibilidades. A primeira é a de um solilóquio, que nós chamamos na teologia. É quando você conversa consigo mesmo. Quando você faz uma pergunta para você mesmo responder, não é mesmo? Como acontece no Salmo 42, quando o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatida, ó minha alma? Acontece também no Salmo 103, quando o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ou seja, o salmista falando com ele mesmo. Chamamos isso de solilóquio. A segunda possibilidade é a de um diálogo com um sacerdote que estava no templo, não é mesmo? Em especial, quando o salmista muda o pronome pessoal, ele deixa o eu, aderindo o tu, a partir do versículo 3. Mas creio eu que se trata de um solilóquio, que se trata de um diálogo interno do salmista. Assim como Davi fez no Salmo de número 15, quando ele pergunta para ele mesmo responder: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E Davi, ali no Salmo 15, passa então a responder a pergunta que ele mesmo fez. Assim acontece com o Salmo de número 121. O salmista inicia com uma pergunta no versículo 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Para em seguida ele mesmo responder, obviamente inspirado pelo Senhor. Ao responder a pergunta que ele mesmo faz, ele exibe de forma maravilhosa uma declaração, ele faz uma declaração maravilhosa de fé, de confiança no Senhor. Jerusalém, cercada pelos montes, daria segurança ao salmista? Ao olhar para os montes que cercavam Jerusalém, ele pergunta: eleva os olhos para estes montes. E então eu pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro virá dos montes? Então ele diz: não. O salmista percebe, irmãos, que os montes são enigmáticos. A princípio pode se apresentar como um refúgio, como Davi desejou no Salmo de número 11. Ali Davi afirmou: foge, ó minha alma, como um pássaro para o monte. Os montes podem também representar ameaça. Se por um lado podem ser refúgios, por outro podem se tornar antros de malfeitores, não é mesmo? O certo é que o salmista conclui: os montes não oferecem segurança.
Irmãos, olhemos para os montes como as pessoas que nos rodeiam, o ser humano, o homem. E Jeremias é muito claro, lá no capítulo 17 da profecia, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem, para em seguida dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não confie nos montes, não confie nos homens, confie no Senhor que fez os montes. A pergunta do salmista soa como uma exortação a não mirarmos os nossos olhos em encantos terrenos, em ídolos que nós criamos. Embora auxílios terrenos sejam oferecidos a nós e muitas vezes são mecanismos usados pela graça comum de Deus a nós e que devemos utilizar deles, sim, não obstante, não devemos buscar segurança nos montes, naquilo que é terreno. Por isso, sua resposta vem em forma de afirmação a partir do versículo 2. Observe, acompanhe com sua Bíblia aberta. No versículo 1 ele faz a pergunta, ele propõe a temática para a discussão, e agora a partir do versículo 2 ele vai responder. Então ele afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro verdadeiro não vem dos montes, mas sim de quem fez os montes. O pensamento do salmista salta, pula para além dos montes, chega ao universo, ainda mais chega ao Criador do universo. Ele se depara com a seguinte verdade: o Criador é o socorro da criatura. Deus é o nosso socorro. Diz o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, portanto não temeremos, ainda que enfrentemos crises, ainda que Deus permanecerá sendo socorro, refúgio e fortaleza. Lembro-me também do profeta Isaías, no capítulo 40, descrevendo a majestade do Senhor. Meditamos recentemente em um domingo sobre Isaías 40. Isaías então afirma, perguntando: a quem, pois, comparareis o Senhor? Levantai os olhos e vede quem criou todas essas coisas. A mesma ideia hebraica aqui do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, ou seja, eu estou levantando os meus olhos e contemplando os montes. O meu socorro vem dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os montes. Mas ele não somente fez os montes, diz aí o versículo 2, ele criou o céu e a terra, ele fez o céu e a terra. A resposta do salmista afirma que o socorro dele não vem da terra, não vem dos homens, não vem dos montes, mas o socorro dele vem do céu. Sua resposta, irmãos, nos faz reportar ao Gênesis, não é? A Bíblia começa: no princípio, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que ele faz aqui. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. No princípio criou, na teologia chamamos, né? Criou ex nihilo. O que isso significa? Criou do nada. Sua resposta é: o Deus que fez do nada todas as coisas, ele cuidará de mim. Se ele criou, ele preserva. É a doutrina da providência de Deus. Mesmo sabendo de toda esta verdade, o salmista busca confirmação para a angústia da sua alma. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, precisamos desta humildade. Com isso, não estou querendo dizer que você não creia em Deus, como o salmista, mas eu estou afirmando que, assim como o salmista, tanto eu quanto você, nós precisamos reafirmar esta fé. Somos assim também. Às vezes bate esta insegurança em nós e nos assemelhamos ao salmista com a pergunta do verso 1. Eleva os olhos para os montes, olho para as instituições. E me pergunto, de onde me virá o socorro? Estamos perdidos. Mas a palavra nos diz: olhe para o Senhor. Ele fez o céu e a terra, ele te criou. E se ele criou você,
Ele vai te sustentar. A fonte de nosso auxílio é o Senhor. Eis a primeira verdade do sermão desta manhã. Guarde esta verdade. A fonte de nosso auxílio é o Senhor, não é instituição humana, não é o ser humano, não são os montes que nos rodeiam. Não, não. A fonte de nosso auxílio é o Senhor, assim como Josafá fez no momento da dificuldade. Eu não sei, Senhor, o que fazer, mas de uma coisa eu sei: os meus olhos, os nossos olhos, estarão postos em Ti. Coloque os seus olhos além dos montes e contemple o Senhor, Criador do céu e da terra. Mas a segunda verdade do texto, e ela vai englobar o restante do Salmo, do versículo 3 até o versículo 8. Nós vemos agora, nesta segunda verdade, a segurança que este auxílio concede. A primeira verdade é: a fonte de nosso auxílio é o Senhor. E agora a segunda verdade, a segurança concedida por este auxílio. Veja que o texto diz no verso 3, acompanhe em sua Bíblia: Ele, este Senhor Criador, que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. Temos aqui a mudança do pronome. Preste atenção. Muito interessante esta mudança aqui no versículo 3. O salmista deixa o eu e passa para o tu. E aqui temos uma verdade maravilhosa. Veja que ele diz no verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A verdade maravilhosa é: uma vez consolado, ele passa a consolar. Percebe? Uma vez que ele foi consolado pela palavra, certificando a ele que o Senhor que fez o céu e a terra é aquele que vai guardá-lo, agora ele vai passar a consolar outros, por isso ele muda o pronome, agora é tu. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ah, irmãos, nestes dias maus nós precisamos fazer isso. Assim como falamos na pastoral deste domingo no boletim. Uma vez consolados, console outros. Console outros. É isso que o salmista faz. Ele deixa de falar dele próprio para falar agora com os outros. Doravante temos um círculo de verdades que nos dá segurança. Literalmente o versículo diz: Ele não permitirá que o teu pé tropece. O desejo do salmista é, uma vez consolado, agora consolar outros. O meu auxílio é também o teu auxílio. O salmista começa a descrever a figura do guardião, chama a sua atenção. O Criador possui um enorme cuidado divino. Aqui temos a verdade teológica da intervenção divina na proteção de seus filhos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, se não houver a bênção de Deus. A palavra hebraica aqui usada e traduzida por vacilar, aí no versículo de número 3, significa tanto um escorregar, tanto um tropeçar, quanto um cambalear. Às vezes cambaleamos, irmãos, mas Deus nos levanta, nos firma e nos faz caminhar altaneiramente, nos faz perseverar. O salmista usa uma figura de linguagem muito conhecida de todo israelita. Preste atenção. Todo israelita conhecia bem um terreno escorregadio, onde facilmente levava as pessoas a tropeçarem. Isso aponta para os dias maus, aponta para os dias maus, os maus desfiladeiros da vida. Mas no final do verso, observe aí, verso 3, ele diz: não dormitará, ou seja, não cochilará aquele que te guarda. Tudo isso para afirmar que temos um guia onisciente, onipresente, onipotente, que nunca dorme. Isaías 40, 28, o profeta diz assim: não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Ele não se cansa, ele não se fatiga, e o salmista agora diz: ele não cochila.
Se ele não cochila, ele não dorme. Ah, irmãos, esse é o nosso guardião, o nosso protetor. Ele está apto para cuidar porque ele não cochila. Lembro-me de Elias e o embate contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os profetas de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, clamaram e nada. 1 Reis 18. Então, Elias disse a eles: acaso o Deus de vocês pode estar dormindo? Clame mais alto. Quando chegou a vez de Elias, diz o texto que ele orou e o Senhor mandou fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, lambendo a água que estava até no rego. 1 Reis 18, 27. Aquele que nos criou, aquele que é a fonte do nosso auxílio, é poderoso para nos assistir. O nosso Deus não dorme, irmãos. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Não obstante sustentar todas as coisas, o seu cuidado é pessoal. O guardador de Israel é o guardador do indivíduo. Deus trata conosco individualmente, Ele nunca desconhece a nossa condição, Ele nunca se coloca indiferente à nossa condição, Ele nunca se cansa de ajudar-nos. Somente o Senhor pode multiplicar as forças até daquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Por vezes, podemos até, na falta de fé, acharmos que Ele dorme, mas isso é tolice nossa. Olha o versículo 4, voltemos ao Salmo. Verso 4. É certo, veja que ele reafirma, é certo que não dormita, isto é, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. A expressão literal que temos aqui aponta para a seguinte verdade: como ele não cochila, ele não dorme. Não é mesmo? Ele é o guarda de Israel. Como seu principal tesouro, com toda a vigilância, ele cuida de nós. Como seu esposo, muito eternamente amado, ele nos guarda como sua noiva. A igreja é a noiva do Senhor. Como a menina dos seus olhos, com muito cuidado e prudência, assim ele nos assiste em nossas necessidades. Diante deste princípio, o salmista diz no verso 5, trazendo do coletivo para o individual. Preste atenção, verso 5. O Senhor é quem te guarda. Literalmente, o Senhor é o teu protetor. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele faz isso exatamente para que ninguém hesite em duvidar, de aplicar a si mesmo o princípio passado a toda a comunidade. O Senhor guarda Israel, guarda o povo de Deus, mas guarda você individualmente. Literalmente, o Senhor é teu guarda, uma defesa à tua direita. Interessante que o salmista usa aqui, irmãos, a metáfora da sombra. Preste atenção, pois no contexto de sequidão característico da região da Palestina, dos desertos escaldantes, todos entendiam quando alguém falava de sombra. Você consegue fugir de sua sombra? Simplesmente impossível, não é? Estando ao sol exposto. Assim, você não conseguirá fugir da presença de Deus. A ideia aqui é a mesma de Davi no Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá estás. Ou seja, não há como fugir desta proteção maravilhosa. A linguagem metafórica do frio da noite e do calor do dia denota todo tipo de inconveniências, não é mesmo? O salmista nos conscientiza aqui de que na caminhada, na peregrinação, não existe isenção de dificuldades. O sentido é, embora estejamos sujeitos às intempéries da vida, do dia, da noite, não importa, à sombra do Onipotente devemos descansar. Salmo 91.
Então o salmista conclui, e eu quero te convidar a concluir esta mensagem olhando para os dois últimos versículos, 7 e 8. Versículo 7. O Senhor te guardará, literalmente aqui, o Senhor te preservará. De todo mal, guardará a tua alma. Verso 8. O Senhor guardará, ou seja, preservará, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Preste atenção no seguinte exercício hermenêutico aqui, né? Quem é que te guarda? O Senhor. Está em caixa alta aí no início dos dois versículos, o Senhor. O que ele guarda? Diz o salmista, a tua alma. A expressão aqui, irmãos, é para nos ensinar a totalidade da vida, o sentido amplo, guardará a tua alma. Quando? Quando guardará? Então o salmista responde, desde a saída até a chegada. O que é isso, irmãos? Desde a nossa concepção. Quem é que nos fez? Mais uma vez eu cito o Salmo 139, quando Davi diz que o Senhor nos conheceu a substância ainda informe. E não somente nos conheceu, mas escreveu em seu livro os nossos dias. Desde a nossa concepção até a nossa morte, até a entrada nos tabernáculos eternos, o Senhor nos guarda. Desde a saída até a chegada. E uma outra pergunta hermenêutica para os versículos finais. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Ele diz, para sempre, para sempre. Segurança total. Segurança total. Deus é o guia contínuo do seu povo, de modo que, estendendo a sua mão para este povo, ele os conduz segundo o seu desejo, do princípio ao fim. É com base nesta convicção que Paulo afirmou aos Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos. É interessante que Paulo não diz assim, eu sei. Ele comunga e compartilha com os irmãos romanos, né? Nós sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, podemos não compreender bem esta pandemia, esta crise que estamos vivendo, mas de uma coisa nós sabemos, isso haverá de cooperar para o nosso bem. E aquilo que podemos não conseguir responder hoje, como Jesus disse a Pedro ali em João 13, quando Jesus veio lavar os pés dos apóstolos. E Pedro se recusou, porque aquela era uma atitude de um servo muito baixo. E Jesus então disse, Pedro, se você não permitir, você não tens parte para comigo. E Pedro então disse, Senhor, me dê um banho. Comece pela cabeça, então, não é? Interpretando ali a passagem. Jesus então disse assim, as coisas que eu faço agora, vocês podem não compreender, vocês vão compreender depois. Irmãos, em meio à crise, nós costumamos a querer ter todas as respostas. Não temos, não temos. E é preciso tomar cuidado para não cairmos na murmuração. A história do povo de Deus nos ensina que sempre em momentos de crise, surge ao lado da crise uma grande murmuração. Tomemos cuidado para que isso não chegue até nós. Não é mesmo? Basta olhar para a história do povo no deserto, a murmuração. Devemos ter um espírito grato e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero concluir esta mensagem na manhã deste domingo, reafirmando e te dizendo a seguinte verdade. O salmista pretende dizer que aquele que nos guarda é aquele que nos fez. Lembra? Ele começou o salmo falando do Criador? Aquele que nos fez é aquele que nos preserva. Aquele que nos fez e aquele que nos preserva é aquele que faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. E é aquele que nos salva. Percebe a cronologia, o desencadeamento das ideias? Este é o nosso Deus, o fiel guarda de Israel. Não deposite sua confiança em homens, nem nos meios, instrumentos ou causas secundárias.
Não deposite sua confiança naquilo que você possui. Não, não. Não confie nos montes. Eles são enigmáticos. Eles decepcionam. Eles podem aparentar ser refúgio em potencial, mas podem tornar-se uma ameaça. Confie naquele que fez os montes. Eleve os seus olhos. Enxergue além dos montes. Não fique contemplando somente os montes. Levantemos os nossos olhos, irmãos, nesta hora e confiemos no fiel guarda de Israel. O único que não dormita nem dorme. O único que não nos decepciona. Quem sabe você anda decepcionado com circunstâncias e pessoas. Mas é porque você está olhando muito para as pessoas. Olhe para Deus. Aquele que não dorme nos convida a dormirmos em seus braços. Como um pai que chama o seu filho, sua filha, e diz assim, pode dormir no colo do papai. E a criança, então, se entrega e dorme. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos convida. Ele não cochila. Pode ficar tranquilo. Ele não cochila. E Ele te convida a dormir em seus braços. Ele é o fiel protetor. Ele é aquele que nos preserva. Quer vivamos ou morramos, somos dele. Não foi isso que Paulo afirmou? Quando saímos para nossos afazeres, quando regressamos às nossas casas em nosso repouso, ou nestes dias que estamos impedidos de sair para os afazeres, ficando dentro de casa, não é mesmo? Estejamos certos de que o Senhor é a fonte do nosso auxílio, uma fonte segura. Quando o crepúsculo da existência nos chamar a entrar, lembremo-nos, pois, de que temos uma proteção vitalícia. Estamos nos braços do Senhor. Por isso, elevemos os nossos olhos para além dos montes e contemplemos o bondoso protetor de Israel. Assim como cantamos, que possamos afirmar: o que vigia Israel não dormitará. O que vigia Israel jamais dormitará. Vós que andais em tristeza e dor, ele vos animará. O que vigia Israel não dormitará. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Ó Deus, te louvamos por esta mensagem desta hora que nos convida a descansar nos braços do fiel guarda e protetor de Israel, protetor do seu povo. Te louvamos, ó Deus, porque temos no Senhor um refúgio forte, uma fortaleza, um socorro bem presente. Nos aquietamos perante a tua face, em saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, nos ensine nestes dias maus a retirar os nossos olhos dos homens, a retirar os nossos olhos dos montes e a enxergar além dos montes, enxergarmos o Senhor que fez o céu e a terra. Este Senhor é aquele que cuida de nós. Louvado seja o teu nome. Aplique esta palavra na mente, no coração de cada ouvinte, ó Deus, para que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração subsiste a fidelidade do Senhor. Te louvamos pela tua palavra, que ela possa, ó Deus, nos edificar, levantar a nossa cabeça para que possamos caminhar altaneiramente, olhando para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro, peço e agradeço. Amém.